Queridos, é uma alegria imensa poder estar aqui. Queria agradecer o convite que me foi feito através do Francis, mas o pastor Carmélio. Aqui tenho vários amigos, não vou citar nomes aqui, senão vai ficar gente para trás. Mas eu quero dizer-vos que é um prazer poder estar aqui com vocês verdadeiramente. Não estou falando aqui um chavão que todo mundo que sobe num lugar, né? Queria agradecer pela oportunidade. Não, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Enquanto eu estava ali no meu lugar, estava completamente envolvido pela presença do Senhor, através do louvor maravilhoso. Enquanto eu estava orando ali, o Senhor me falava assim: este lugar é uma casa de oração. Sabe, às vezes nós precisamos que pessoas externas venham até a nossa casa para talvez elogiar algumas coisas que nós deixamos despercebidos, ou talvez nos chamar a atenção para outras coisas que talvez possamos melhorar. Mas o que eu senti no meu coração é que vocês são uma igreja onde Cristo é o centro, onde a presença de Deus é intensa. Enquanto as meninas aqui ministravam, o Rui com toda a autoridade lançava a palavra sobre nós, e eu estava no meu lugar e eu, Jesus, será que é agora que vai acontecer o arrebatamento? Estou pronto, estou no lugar certo, na hora certa. Mas isso para dizer, irmãos, que Deus está aqui. Deus está neste lugar. Tem uma canção, não vou cantar, mas que fala, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, gente. Amém, irmãos? Então é com muita alegria que eu recebi esse convite e quero trazer para os irmãos uma palavra que o Senhor já ministrou ao meu coração há algum tempo atrás e que faz todo sentido para aquilo que nós como igreja, onde nós desejamos que a presença do Senhor possa cada dia mais ser evidente, não apenas num lugar de destaque, numa plataforma, mas sim sendo expressa através de todos os irmãos. A palavra que eu quero trazer para vocês, o título dessa mensagem é Assume o Teu Lugar. Assume o teu lugar. E o que eu vou pregar nessa noite, final de tarde, está no livro do profeta Abacuque. E eu vou ler, é o capítulo 3, nós vamos ler os primeiros 2 versículos e vamos discorrer essa mensagem que eu tenho convicção que Deus falará fortemente ao teu coração. Diz assim então Abacuque, capítulo 3, primeiros 2 versículos. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos ter mais uma palavrinha de oração? Senhor Jesus, obrigado pela sua presença aqui, Deus. Já podemos perceber, Pai, que o Senhor reservou essa tarde para que nós, como igreja, pudéssemos nos reunir e em volta do teu nome te adorar verdadeiramente, Jesus. Este povo é teu, essas ovelhas são tuas, Senhor Jesus, e eu te peço que o Senhor comunique da forma que todos compreendam o teu grande amor por cada uma dessas vidas. Eu quero te agradecer, Jesus, porque aonde a tua presença está, eu quero estar. Amém. Amém, irmãos? Gente, eu sou brasileiro, como vocês já conseguem perceber. Minha esposa acabou de sair, deve ter ido à casa de banho. Mas a minha esposa é portuguesa. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio, o nome dela é Joana. E eu já estou em Portugal há 18 anos. Vou completar 18 anos em agosto, mas já como se já tivesse 18 anos. Só que eu vim do Brasil e eu no Brasil, eu estudava pela parte da tarde. E o meu pai, ele trabalhava de manhã. E ele vinha para casa descansar um pouquinho antes de voltar novamente para o trabalho. E uma das coisas que era assim, ó, o termômetro para que nós pudéssemos correr com os nossos materiais para o colégio, era o momento que dava um episódio no SBT, não sei quantos brasileiros tem aqui, mas era o Chapolin. Quantos já ouviram falar do Chapolin? Quem era o Chapolin? O Chapolin, ele era um super-herói, mas ele era desastrado, não tinha jeito nenhum. Só que o Chapolin, ele foi caracterizado pelo programa. O surgimento dele vem a partir de um bordão, que alguém está passando por uma dificuldade muito terrível, e aquela pessoa diz assim, ó, e agora? E quem é que surge? Eu. Fecha os teus olhos. Não é essa palavra.
Mas a verdade é que o Chapolin, ele era um super-herói que tinha muitos medos, ele tinha muitas coisas dentro dele, e quando ele entrava em cena, assim, ele percebia que o vilão que estava do outro lado, ou era o Racha-Cuca, ou Tripa Seca, ou Quase Nada, eram alguns dos vilões que causavam ali dentro dele alguma confusão. Só que sempre que alguém gritasse, ó, e agora, quem nos poderá defender? Ele tinha que se apresentar e dizer, eu estou aqui. Por isso o título da minha mensagem é Assume o teu lugar, independentemente dos medos, dos anseios, de qualquer circunstância que você possa estar a atravessar. Eu quero te convidar desde já a você ter esse título não apenas aqui atrás, mas no teu coração. Eu preciso assumir o meu lugar. Então, voltando a falar sobre o texto que nós lemos de Abacuque, é um famoso trecho do Antigo Testamento, conhecido por nós como a oração de Abacuque. E o Abacuque, ele foi um profeta judeu que pertence à classe dos 12 profetas menores. Quem são os profetas menores? Não são aqueles baixinhos, não são aqueles que não têm muita relevância, mas são considerados profetas que o seu teor, o seu conteúdo, eles não eram tão extensos quanto os profetas maiores. Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, Abacuque pertence a esses profetas menores, é um grupo de 12 profetas, esses 12 profetas, de tão pequeno que era o seu escrito, que os 12 profetas se juntavam e o rolo impresso vinha ali com os 12 profetas. Todo aquilo que eles escreviam estava dentro daquele rolo conhecido como o livro dos 12 profetas, o livro dos 12. Ou seja, o conteúdo era pequeno, mas a sua relevância era mesmo importante. Então, Abacuque é muito pequeno, gente. Eu incentivo a todos vocês a lerem, quando chegarem em casa, são apenas 3 capítulos. Quantos já leram aqui o livro todo de Abacuque? É excelente, é maravilhoso, é rapidinho. Tá, na hora ali a gente consegue terminar. Então, esse livro ele divide-se em 3 capítulos e eu faço uma divisão onde os 2 primeiros capítulos existe uma reclamação de Abacuque e no último capítulo existe a sua oração, quando ele compreende, quando ele entende aquilo que ele precisava fazer. Então, no primeiro capítulo ali de Abacuque, ele dirige-se a Deus por conta de eles estarem vivendo ali uma crise social, econômica, governamental, e ele começa a sua queixa dizendo assim: Senhor, até quando tu vais permitir isso? Começa a sua intervenção como um profeta levantado por Deus. A primeira coisa que ele diz: até quando, Senhor? Né? Quando nós estamos passando por uma situação, o que nós fazemos? Nós oramos a Deus. E como tem sido a nossa oração a Deus? Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? Nós ficamos curiosos, né, saber assim, o que Deus vai fazer nessa situação. E às vezes as nossas palavras, a forma que nós nos dirigimos a Deus, em vez de ser uma oração, nós entramos com uma queixa. Até quando, Senhor? Eu sou colorado, gosto muito do Internacional lá do Brasil, e já faz tanto tempo que a gente não ganha um título, que a minha oração para Deus é: até quando, Senhor, eu vou ter que esperar que esse time aqui consiga fazer alguma coisa. Mas aqui há uma confusão, por isso que Abacuque ele está um bocado, vamos dizer assim, perdido em toda aquela situação que está acontecendo. Após a morte do rei Salomão, Israel entra agora numa crise, por conta de uma má gestão do sucessor de Salomão, que é o seu filho Roboão. As 12 tribos, elas começam a se chocar. 10 dessas tribos que pertencem ao norte de Israel, vamos dizer assim, são a parte da norte, essas 10 tribos se revoltam contra Roboão. Então elas se emancipam, elas se dividem. Agora Israel está dividido no reino do norte e o reino do sul. 10 tribos estão lá em cima. 2 tribos ficam no reino do sul, tribo de Judá e Benjamim. Aqui nesse reino do sul, conhecido como reino de Judá, estava localizada Jerusalém, e em Jerusalém estava o templo do Senhor. E no templo do Senhor nós temos aqui agora o profeta Abacuque, sendo o representante, a voz de Deus para aquela região. Então eles estavam mergulhados numa crise política, social, tantas injustiças, e Abacuque tenta procurar encontrar respostas. Situações que ele vive naquelas circunstâncias que o levam até chegar a Deus com uma lamentação. Semelhantemente ao livro de Jó, Abacuque também é um livro de lamentação. Só que Jó ele tem um caráter pessoal e Abacuque é uma lamentação por conta de uma nação.
Então Abacuque faz a primeira oração clamando a Deus por socorro. Senhor, por favor, até quando o Senhor vai permitir que essas situações aconteçam? E Deus responde a Abacuque: meu servo, não te preocupa, porque eu estou enviando contra vocês o exército babilônico. Cara, mais valia não ter orado, mais valia ter ficado calado. Porque quando Deus diz assim, não se preocupa, Abacuque, o exército babilônio está vindo contra vocês, e eu vou fazer com que este exército domine vocês, e eu vou trazer justiça no meio dessa desigualdade. Prontamente, o que acontece? O profeta diz, meu Deus, eu estou orando por uma solução, eu preciso de uma saída, e o Senhor me apresenta um novo problema. O BO aumentou, já não é mais aquela situação pequena, mas agora eu tenho que me preocupar, não só com as injustiças que estão acontecendo aqui em Israel, dividido o governo, tudo atrapalhado, e agora eu tenho que me preocupar porque está vindo um exército contra nós. E o Império Babilônico, ele crescia cada vez mais, eles eram terríveis, cruéis, era uma nação apavorante. Capítulo 1 de Abacuque, no versículo 7, diz que aquele povo, os babilônicos, eles eram uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Eles eram super temíveis. Então o profeta novamente chega até Deus com uma nova queixa. Ele ainda não percebeu que ele precisava assumir algo aqui, e ele volta-se novamente a Deus. Agora eu vou falar novamente com o Senhor. Deus, é o seguinte, nós estamos aqui num momento bem complicado, só que o Senhor está mandando contra nós a nação mais cruel do mundo. Vai ser o nosso fim. Aqui acabou. Já não temos mais o que fazer. Então Deus responde a Abacuque. Deus fala assim, olha só, meu filho, vem cá. Tu és o meu profeta, tu és um amigo que eu separei do meio do povo, e eu vou te revelar o que vai acontecer. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu, diz Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, mediante a todo o descontentamento de Abacuque, toda aquela queixa que ele tinha sobre aquela situação, Deus responde, filho, anota aí. E anota em pedras, para que todo mundo possa ler, quando passarem correndo, que as pessoas consigam perceber o que vai acontecer. E o que Deus fala com ele, naquele momento difícil, não está relacionado com uma solução imediata, mas sim ele está apontando para aquele que seria o futuro de Israel. Deus tira Abacuque do meio da situação, aquela breve e momentânea situação terrível, e fala sobre o fim. Ou seja, Deus fala sobre o futuro de Abacuque, o futuro da nação de Israel. E só Deus pode fazer isso com a gente, irmãos. Só Deus pode fazer isso conosco, no meio da nossa bagunça, mostrar-nos o nosso futuro. No meio do nosso caos. Nós estamos ali com quase 3 anos com a Brasa Church, vamos completar no meio do ano, 3 anos de implantação dessa igreja. E eu tenho visto Deus transformar vidas que chegam totalmente quebradas, chegam completamente envolvidas com relacionamentos tóxicos, rejeitados, abandonados. E é uma palavra, meus irmãos, é uma música que diz assim, tu és bom, bom. E aquela palavra começa a entrar no coração daquela pessoa que está no meio de uma momentânea tribulação. E aquela palavra começa a dizer, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E é um abraço, é um sorriso, não passa nem pela pregação, porque às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda Deus. Eu estou tentando não atrapalhar, porque Deus está aqui. Mas é um momento naquele ambiente glorioso de igreja do Senhor, que as pessoas, elas são tiradas daquilo que a situação talvez está dizendo que elas são, e Deus mostra o futuro dessas pessoas, e ninguém para quem encontra um amor, porque uma vez que nós descobrimos que somos amados, nós nunca mais voltamos atrás. E Deus ainda deixa bem claro o que iria acontecer. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Deus fala então para o profeta,
Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A glória do Senhor que remete à sua presença. Presença que até um momento ainda está presa na tenda. A presença que ainda está presa no Santo dos Santos. Ele diz, um dia, Abacuque, a terra toda se encherá da minha glória. A presença não estaria mais num lugar físico, mas ela estaria no meio de um povo entre os povos. Caminhando, indo no Mercadona, indo nos ginásios, invadindo os shoppings. A presença gloriosa do Senhor inundaria toda a terra. Essa é a promessa que Deus traz para Abacuque no meio daquela situação. Então Abacuque, ele entende o seu lugar como profeta de Deus. Ele precisava assumir o seu posto como profeta. E ele realiza essa linda oração. Senhor, aviva a tua obra no meio dos nossos anos. Faz conhecido o teu nome, Jesus. Faz conhecido o teu nome, ó Deus, no meio da nossa situação. E é no meio de tudo que nós precisamos clamar para que Deus avive a sua obra. É no meio do processo, meu irmão. Sabe o lugar ideal para que Satanás possa roubar o que Deus tem preparado para ti? É no meio da jornada. O meio do processo, às vezes, nós chegamos num lugar que nós não podemos nem voltar e está longe. A chegada ainda está muito longe. E ali no meio nós começamos a ficar cansados, sobrecarregados. Mas o que Cristo fala? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, endividados, acima do peso, sei lá. Venham a mim se vocês estão necessitando de alívio. Porque em mim vocês acharão descanso. Porque é o meio da situação que nos traz peso. Estou a fazer o curso de casados com um casal que vão se casar no final desse mês. E eu tenho que falar os BOs, que é um casamento para eles, né? Eles, não, pastor, com a gente não acontece. Vou deixar, né? Deixa. Agora, o Evangelho Pro Max já nos dá um acesso aí que não acontece nada disso. Mas a verdade é que o meio, nós precisamos parar. Vai ter que chegar um momento que eu tenho que olhar para minha esposa e dizer, amor, nós precisamos parar, porque nós estamos no meio e nós precisamos ouvir, nós precisamos realinhar a nossa visão, nós precisamos ter novamente uma ferida dentro de nós que nos mova a um propósito maior, encontrar o Senhor no meio da nossa jornada. Quando nós vamos ao Brasil, não é? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou bem lá da pontinha, então às vezes o avião leva 11 horas para chegar em Porto Alegre. Eu durmo, acordo, jogo ali o Tetris, faço tudo, eu vou olhar no relógio 1h30 de voo. Né, a vontade é assim, cara, acelera isso aí, eu não posso nem ir lá faz favor aí, motorista, acelera isso aí que tá complicado. Por quê? Porque o processo, às vezes, ele vai te levar a um lugar que tu não queira estar, não é confortável o meio. Mas não é sobre ser confortável, não é sobre ser fácil, irmãos, é sobre ser leve. É nós irmos para as prisões, é nós sermos colocados diante dos leões, das feras, e mesmo assim nós não perdemos o foco de onde nós estamos indo, porque nós encontramos o Senhor no meio do nosso caos. E agora fica aquela pergunta difícil aqui para nós: quantas coisas nas nossas vidas hoje nós percebemos que nós deixamos pelo meio? Vamos fazer aí um exercício? Quantas coisas ficaram pelo meio? Eu já paguei 1 ano de academia, de ginásio. Vocês estão rindo porque não dá para ver o efeito? Ficou pelo meio. Porque nós somos campeões em abortar processos. Nós somos campeões de travar, de pararmos. Mas a resposta talvez é porque muitas coisas acontecem no meio. E nós vamos perdendo as nossas forças no decorrer dos anos. Mas nós não seremos conhecidos como aqueles que pararam, amém? Muito pelo contrário, nós vamos ser conhecidos como aqueles que encontraram o Senhor no meio dos anos, no meio da bagunça. Nós não desistiremos e nós viveremos tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Rapidamente quero falar com vocês
3 pontos, e essa mensagem é muito curta, muito direta, mas eu quero te levar a pensar sobre aonde você precisa tomar uma posição que ainda você não tomou. E a primeira coisa que nós precisamos compreender nessa tarde é que Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Deus é maior do que as tuas circunstâncias. Aqui em Abacuque, no capítulo 3, a parte B do versículo, no versículo 2, diz assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Este precisa ser o nosso ponto de partida. Deus, Ele é maior do que os nossos problemas. Aquele adesivo que tem no Chevette 86, né? Não diga ao problema, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande... Meu pai tinha esse adesivo no Chevette dele. Mas isso é uma realidade que nós precisamos, volta e meia, nos lembrar. As circunstâncias, elas não podem dimensionar o tamanho do Deus que nós servimos. Eu não posso limitar a Deus por conta de situações que eu não consigo reverter. Quantos se lembram daquele paralítico do tanque de Betesda? Como é que era o nome daquele homem? Até hoje nós chamamos o rapaz de paralítico. O homem já anda, já tem os seus descontos na segurança social, já acertou tudo, e nós chamamos a ele ainda o paralítico do tanque de Betesda. Quando Cristo entra naquele ambiente, onde só havia pessoas necessitadas, cheias de problema, Cristo olha para aquele homem que há 38 anos está ali, vivendo um momento difícil, abandonado, mas Cristo não o vê como um paralítico. Porque não são as circunstâncias que vão decretar o tamanho do nosso Deus. Quando nós compreendemos isso, meus irmãos, nós começamos a ter a leveza que, independentemente do meu momento, eu sirvo um Deus que tudo pode. Não tem a ver comigo, meu irmão, não tem a ver com a minha habilidade, não tem a ver com as minhas capacidades, não tem a ver com aquilo que você tem, talvez de diploma, de recurso, de conhecimento ou sabedoria, mas tem a ver com a capacidade que nós temos de entregar a nossa vida ao Senhor no meio da bagunça. Então Jesus, ele ignora completamente aquele contexto e ele ergue aquele homem. O pastor e escritor Max Lucado diz: concentre-se nos seus gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e seus gigantes tropeçarão. Qual é o teu gigante nessa tarde? O que te tem assombrado e te feito parar, talvez? Não te permitido sonhar com o que Deus deseja fazer no teu casamento, nos teus filhos, na tua igreja? O que limita essa igreja, pastor, de vocês sonharem? Vocês têm um ambiente glorioso aqui, cara. Quem dera muitas igrejas terem a entrega que vocês têm aqui. Chegou um momento ali que eu não escutava as vozes mais aqui, porque vocês, com a voz de vocês adoravam o Senhor, isso é maravilhoso. O som da noiva apaixonada. O que impede vocês de terem que partir essa parede? É que nós fizemos esse ano. Gente, não limitamos, né? Não é o sapato que diz para o pé assim, tu vai crescer até aqui. Não. Nós temos que ir reformulando, não é comprando novos sapatos, porque o pé vai crescendo. E a igreja é um organismo vivo, que precisa de pessoas que não limitem o seu crescimento. Eu declaro isso sobre você, sobre a tua família. Começar na tua casa, meu irmão. Ser profeta de Deus na tua casa, em nome de Jesus. Levanta-te e toma a tua posição. Não permita que as circunstâncias, que os nãos, talvez que tu já ouviu do teu marido, do teu esposo, dos teus filhos, te façam desistir deles. É no meio dos anos que o Senhor se revela. Então Abacuque, ele enxerga ali o Senhor e ele faz essa oração. E ele reconhece a grandeza de Deus e posiciona-se. A partir do momento que nós temos o conhecimento do tamanho do nosso Deus, o que nós precisamos? Nos posicionar. Vocês são inteligentes. Essa igreja é boa. A partir do momento que eu reconheço a grandeza de Deus, eu tomo um posicionamento. E aí, meu irmão, eu passo a servir agora ao Senhor dos Senhores. Eu passo a ser um perigo. Eu passo a ser um perigo no meu trabalho, eu passo a ser um perigo onde eu estiver, porque a presença do Altíssimo está comigo. Amém, irmãos? E tem momentos da nossa vida, aqui como Abacuque, ele precisou olhar para o Senhor e perceber, dizer assim, eu preciso orar, aviva a tua obra no meio dessa bagunça. É o chamado, como nós falamos aqui em Portugal, dá um murro na mesa. Quantos já deram um murro na mesa em alguma situação aqui? É um murro na mesa, irmãos, não é? Não vai ser mais assim. Me lembro quando meu pai ele fez o transplante
E passado, ele fez um transplante de fígado. Meu pai já estava muito debilitado. Efetuou o transplante de fígado. Passado, acho que foram 12 horas da cirurgia, minha mãe teve contato com a equipe médica. A equipe médica chegou perto dela. E minha mãe assim, pá, morreu? Pela tristeza dos homens, morreu? E aí a equipe médica disse, olha, transplante um sucesso, já está dentro dele, já ligamos, já está tudo. Só que ele não está a responder. E a minha irmã do lado. Minha irmã assim, minha mãe vai desmaiar, minha mãe tem pressão alta, pressão baixa, depende da situação. Minha mãe vai desmaiar. E aí a verdade é que minha mãe escuta aquilo e diz, tá, ok. Aí o doutor assim, vamos esperar até o outro dia, vá para casa e depois retorne. Minha mãe, tá bem. Minha irmã ficou olhando para minha mãe, assim, ela saindo do hospital, descendo as escadas. De repente a minha mãe, ela para no corrimão e dá um murro, em vez de ser da mesa, ela dá no corrimão, assim. Eu não entrei nesse hospital pentecostal para levar o meu marido num caixão. Eu sirvo ao Deus Altíssimo em nome de Jesus. É Júlio o nome do meu pai. Júlio, volta à vida. E desceu as escadas e foi embora. No outro dia ela volta, o médico. Olá, dona Terezinha, tudo bem? Olha, esqueça tudo que nós falamos ontem. O seu Júlio reagiu. E a minha mãe disse, foi a mão de Deus. E o médico, você sempre... Eu estou aqui 24 horas cuidando dele e você disse que foi Deus. Meu Deus, usa até o Senhor. Aí minha mãe já tomou autoridade, já se posicionou demais até. Ele falou, mãe, calma, mãe, ele está nos ajudando. Mas é o murro na mesa. No meio da situação, meus irmãos. Nós precisamos reagir, não podemos nos dar ao conformismo, não podemos nos dar à inação e deixarmos que as coisas aconteçam. E o Senhor diz assim, que horas tu vai dar o murro, meu irmão, na mesa? Que horas tu vai dar o chega, o basta e vai iniciar agora uma nova caminhada? Eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para te falar sobre o teu futuro, mas se tu não te posicionares, é impossível que eu faça a minha parte. E vocês duvidam que o Senhor não cumprirá as suas palavras? Vocês duvidam disso? Claro que não. Então como é que eu posso deixar de olhar para as circunstâncias aí, pastor? Já que tu está aí falando, está todo aí cheio de estilo. Te alimenta da palavra do Senhor. Te alimenta da palavra do Senhor. Salmo 119, no versículo 105, diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Perceba uma coisa, gente. A palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os meus pequenos passos. E ela se torna a luz que ilumina o meu caminho. Primeiramente, quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, quando nós começamos a nos alimentar dessa palavra, ela se torna lâmpadas para pequenas decisões que nós vamos tomando. São diárias, nós não conseguimos ver todo o caminho, mas diariamente eu vou me alimentando dessa palavra, que é a lâmpada dos meus pequenos passos. Mas ela não para por aí, porque de repente ela se torna a luz do meu caminho. E aí eu já começo a caminhar com confiança na presença do Senhor, vivendo cada vez mais aquilo que Ele tem prometido e feito na minha vida. Fácil. Agora, se nós não quisermos ter relacionamento com a palavra de Deus, vai ser difícil nós tomarmos posicionamento. Opte por aquilo que faz o teu coração vibrar, mas o teu coração é enganoso. Vai para a Bíblia, irmão, porque o teu coração vai dizer, desiste, desiste, desiste. A palavra diz, prossiga, prossiga, prossiga. Hebreus fala, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E quantos estão se sentindo desafiados aí já em tomar posicionamento? Cara, eu sei que Deus está falando com vocês, irmãos. Eu sou crente velho também, parece que não. Eu tenho 22 anos, mas... Não tenho não, que ideia. Mas eu sei que Deus está falando com vocês. Deus está desafiando vocês a tomarem um posicionamento, sair daqui, o pastor Carmelo, conta comigo, estou aí. A reunião que precisa ser mais cheia dessa casa é a reunião de oração, meus irmãos. Porque Deus está nessa casa e essa casa é uma casa de oração. Então nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. O pastor Nicodemos Lopes diz assim, se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quiser ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta. Não deixe de ler a Bíblia. E o que ainda te impede de tomar uma decisão, meu irmão? Precisa te posicionar. Ponto número 2. Penúltimo. Sabendo que Deus ele é maior do que as nossas circunstâncias, apressa-te em posicionar-te. Primeira coisa, as circunstâncias
não dizem o tamanho do nosso Deus. Sabendo que Deus é maior do que aquilo que nós estamos vivendo, o que nós temos que fazer? Nos apressar para tomarmos posição. Abacuque, capítulo 13, versículo 2 diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-a conhecida em nosso tempo. Perceba uma coisa, Deus revela a Abacuque: eu vou fazer algo grande no futuro. Algo irá acontecer. Abacuque poderia até fazer vista grossa. Tá, mas e os babilônios, como é que vai ficar? Como é que vão resolver essa situação aqui? Mas Abacuque, ele toma esse posicionamento. Ele poderia rejeitar o momento de tomar essa posição como profeta, exercer o seu ofício. Mas ele decide se posicionar: Senhor, faz na nossa época as obras, faze-a conhecida, as tuas obras. Sabe o que é uma tragédia, irmãos? É nós não tomarmos posição na nossa vida e nós vivermos abaixo da expectativa de vida que Deus tinha para nós. Tá tudo bem assim, eu vou até aqui, sabe? Não. Ou então nós termos sucesso em alguma área onde Deus não está. E pensamos que esta é o plano, o propósito de Deus para a nossa vida. Tem lá um amigo meu que ele está sempre no emprego dos sonhos. Toda hora ele está trocando para o emprego dos sonhos. Deus abriu essa porta. Agora Deus abriu. Essa aqui, Deus abriu. Assim, irmão, são as tuas inquietações. Tu está tentando dar certo num lugar onde Deus não está. Vamos ouvir Deus. Porque às vezes nós não tomamos o posicionamento que precisamos tomar. E nós vivemos abaixo da expectativa de vida que Deus tem para nós. Mas então Abacuque, ele faz essa oração e ele entra agora em outro campo. Lembra que eu falei que eu dividia os 3 capítulos de Abacuque em 2 reclamações, 2 murmurações praticamente, e uma oração? Esse capítulo agora aqui, nós entendemos que Abacuque ele entra num clamor. Aviva a tua obra, Deus, no meio deste caos. Enquanto o Rui estava aqui orando, eu estava no meu lugar, e as palavras que ele estavam sendo liberadas, eu digo: Senhor, é isso, faz. Parecia que eu estava lá no estádio do Inter, lá com uma Alan Patrick brilhando. Porque, Senhor, faz a tua obra. Eu concordo com esta oração do meu irmão: faça conhecida, alcança as vidas. Dentro de mim precisa vir uma faca que suba, que é a presença do Espírito Santo me levando para esse lugar de clamor. Não mais sendo passivo naquilo que Deus me chamou para ser. Ou nós somos filhos, ou nós somos filhos. Não tem meio termo, irmãos. Não perca seu tempo vindo ao domingo aqui. Se você não acredita, desculpa ser duro com você, mas agora se você acredita, nós somos 2 e eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que Deus pode fazer, meu irmão. Nós precisamos ter esse ambiente do clamor, porque esse clamor que Abacuque tem, ele chega até Deus, ele consegue tocar o coração de Deus. Quantos pais nós temos na casa? Quando o teu filho sai de uma simples petição, e ele entra agora para aquela que é a maior arma, né? Sentar no teu colo, fazer um carinho e dizer: papá, como eu amo. E tu já está ali, né? Quanto que tu precisas? O que tu precisa? O pai faz, está tudo bem. Nós conseguimos identificar a linguagem de amor que o nosso cônjuge deseja receber amor. A minha esposa, ela tem muito atos de serviço. Esses dias eu estou com um problema no meu telemóvel, tá? A câmera está ruim, eu preciso trocar. O que eu fiz? Limpei a casa. Eu limpei a casa, terminou, ela chegou em casa. Nossa, amor, que cheiro bom. Amor, eu estou aqui vendo aqui meu telefone, a câmera está ruim. Eu acho que eu vou levar para consertar. Ela assim: amor, investe num novo. Mas isso tudo é por conta do ambientador, meu irmão. Porque nós acessamos o coração de Deus com o nosso clamor. Pai, eu pequei contra ti. Trata-me como um dos teus escravos. E o pai, uma figura do pai, é como Cristo naquela última ceia. Meu filho, eu desejei ansiosamente que tu retornasse para casa. Vem para cá, vamos comer um churrasco. Que escravo que tu é, meu filho. É a mesma coisa, meu irmão, quando vocês confessarem os vossos pecados, quando vocês confessarem os vossos medos, Ele é fiel e justo para perdoá-los. E tudo novo se faz. Não tem aqui uma cartilha: agora você vai ter que sofrer uma penitência, você não pode fazer isso, não pode. Não. Quando nós entregamos ao Senhor aquilo que já está morto, Ele tira esse pano de saco que nós estamos vestidos e nos coloca uma estola sacerdotal, e nós saímos reinando com Cristo.
porque eu era cego, agora eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu vejo. O que acontece com aquela samaritana à beira do poço, irmãos? Ela encontra a água que ela tanto procurava, a pérola de grande valor. Quando nós encontramos isso, prontamente o Senhor já nos limpa, nos purifica, e nós estamos prontos para ir, darmos frutos. Salmo 51, no versículo 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. E é isso que acontece com Abacuque. Ele quebranta-se completamente diante de Deus. E ele alcança agora a resposta de Deus, que diz: Abacuque, olha só, os babilônios que eles estão vindo contra vocês, eles não vão sucumbir à nação, porque um dia toda a terra será cheia da minha glória. Por isso só permanece aí. E Deus começa a falar nos seus profetas. Deus começa a comunicar com os seus filhos numa nova aliança. Agora ele está dispensado sobre toda a igreja. E ele pode encontrar até mesmo aquela dona de casa quando está lá lavando a sua loucinha, no seu diário, sua vida diária, no ordinário. E Deus te encontra lá e diz: minha filha, olha só, eu estou cuidando dos teus filhos, eu estou cuidando do teu marido, eu estou cuidando das tuas finanças. Não deixe de sonhar. Não deixe que essa breve e momentânea situação te faça não tomar um posicionamento. Permanece. Ponto 3, para nós encerrarmos essa mensagem, que vocês já estão cansados de mim. O teu posicionamento muda a tua história. Mesmo que tu estejas a atravessar um momento difícil da tua vida, o teu posicionamento tem a capacidade de mudar o teu destino. Independentemente do que tu estás a viver, se tu te posicionares, tu pode ter uma nova história. Deus fala a Abacuque: os babilônios estão a vir contra vocês. Então o profeta se posiciona: Senhor, aviva a tua obra, mesmo que este povo venha contra nós. E Deus já declara para ele, não te preocupa, porque eu já tenho a solução. Vocês não serão eliminados, eu estarei com vocês. Um posicionamento a despeito de uma situação pode transformar o destino de uma vida, de uma família, de uma nação. Tudo depende do nosso posicionamento, pastor. Independentemente. O norte de Portugal. Quantos já escutaram isso? O norte de Portugal é difícil. Cara, por isso que Deus tem levantado pessoas doidas, que o amam, que não estão nem aí, porque é difícil. Eu sou mais difícil que o norte. Eu sou pior que ele. Eu sou um problema para os meus problemas, cara. Porque eu encontrei a pérola de grande valor, eu encontrei o Cordeiro de Deus. Eu não participei de um teatro só num domingo de Páscoa. Não, eu acredito que Ele ressuscitou. E Ele está entre nós. Ele está entre nós, igreja. E o nosso posicionamento, ele precisa ser independente da situação, independentemente daquilo que estamos a viver. Nós precisamos nos posicionar. Varrer com o conformismo para fora do nosso coração e tomar a posição. Irmão, assume o teu lugar. Quantos lembram daquela história daquela mulher, a sunamita e Eliseu? Fica lá em 2 Reis, nós não vamos abrir, mas rapidamente. Aquela família recebia, hospedava o profeta sempre que o profeta passava pela sua região. O profeta ora a Deus e Deus manda um filho para aquela família. Certo dia, o filho está no campo com o pai. E o menino diz assim: papá, dá um bocadinho a cabeça. E o pai disse para ele assim: vai para casa, vai ter com a tua mãe. Enquanto aquele menino chega em casa, a dor não passa. E o que acontece? Aquele menino morreu. Aquela mãe deixa o filho no quarto e vai ter com o profeta. Ela toma um posicionamento e ela vai diante do profeta. O profeta então vai até a casa dessa mulher. E o fim dessa história é que o menino ressuscita. Mas o que acontece primeiro? O posicionamento da mulher ou a morte do menino? A morte do menino. Desculpa, gente, eu odeio quando faço isso lá na igreja também. Perdão. Mas foi a morte do menino. Só que porque o menino morreu, não é aquilo que aconteceu que vai ditar quem eu sou. Percebam, ela se posicionou. Então ela vai ter com aquele que poderia resolver o seu problema. Muitos podem pensar assim: eu no lugar dela, eu começaria a murmurar,
eu começaria ali a maldizer o meu Deus, eu começaria a dizer, tudo que eu fiz não valeu a pena, olha como é que eu estou, olha como é que eu me encontro. Mas ela decide ir até o profeta vem, o filho ressuscita e eles voltam novamente a viver. Sabe de uma coisa, meus irmãos? A morte daquele filho fazia parte do plano perfeito de Deus. Eu não sei o que morreu na tua história. Eu não sei o que tu já perdeste. Eu não sei o que aconteceu, talvez no momento que ninguém daqui da igreja sabe que você atravessou. Talvez você possa estar falando assim, ele está falando, mas ele não me conhece. Mas eu quero te dizer que até situações que nós vivemos, que foram difíceis para nós digerir, e nós até nos envergonhamos delas, até essas situações fazem parte do plano que Deus tem para nós. Eu quero finalizar essa pregação falando de uma história. Lá na minha igreja, tem um casal que caminha comigo na liderança. E certo dia eles nos deram a notícia de que estavam grávidos. E nós celebramos aquela gravidez, fomos muito abençoados. Nós choramos, eu nem gosto de chorar muito, eu até estou me segurando. Sou bem emocionado. Torço para o Inter, estou bem emocionado. Mas nós choramos, quando eles deram a notícia que eles tinham engravidados, nós celebramos, eles falaram num pequeno grupo, nós interrompemos um pequeno grupo, abraçamos eles. Passado alguns meses, eles me ligam, pastor, perdemos. E nós começamos a orar. E nós começamos a dizer, Senhor, a situação está aí, não tem o que fazer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse assim, pastor, nós vamos ficar sem alguns cultos. Irmãos, por favor, cuidem de vocês. Esquece, eu não quero saber o que vocês fazem ou deixam de fazer. Cuidem de vocês. E nós fizemos uma oração de entrega ao Senhor. Passado algum tempo depois, eles voltam a dizer, pastor, estamos grávidos de novo. E nós celebramos. E a verdade é que o menino já nasceu, já tem dois meses. E nós pegamos aquela benção. E eles me disseram, ainda essa semana, assim, pastor, aquele dia, daquela notícia triste, que o pastor até chorou conosco, naquele posicionamento que nós tomamos, foi ali que nós tivemos um posicionamento correto perante uma situação adversa. Independentemente, irmãos, daquilo que talvez possa custar para ti digerir num momento, eu quero te dizer que tudo coopera para aquilo que Deus deseja fazer na tua história. E nada te vai definir. Não são os teus erros, meus irmãos, e eu insisto em falar isso. Deus, ele não errou na tua história. Deus, ele não piscou o olho em algum momento. Deus não fez isso. Não vamos atribuir ao Senhor o que nós podemos ter vivido um dia. E nós não somos responsáveis pelo aquilo que as pessoas irão pensar. Nós somos responsáveis de chegarmos diante do Senhor com o coração quebrantado e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. E que nós possamos viver verdadeiramente esse evangelho vivo. Que a chama seja viva. Que a chama seja uma brasa. Fazendo aqui uma brincadeira com o nome das igrejas. Ninguém percebeu, né? Mas que possamos viver um verdadeiro evangelho, gente. Nós seremos um problema para os nossos problemas. Um erro não te define. Tu és muito mais do que talvez o teu contexto te diga nesse momento. Posso orar com vocês, irmãos? Senhor Jesus, quero te agradecer pela oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu de estar com essa igreja linda, Deus. Tu tem levantado aqui homens e mulheres tementes a Ti, Jesus. E eu peço para que nenhuma situação possa paralisar quem quer que seja, Deus. E te peço, Deus, que cada dia mais eles possam estar alinhados com a Tua vontade, alinhados com o Teu querer. E que o Senhor entregue a eles visões acerca daquilo que o Senhor irá fazer neste lugar. Que o Senhor entregue, Jesus, à liderança desta casa, visões que não correspondam às finanças dessa casa. Porque aquilo que o Senhor deseja fazer aqui, Deus, está acima da capacidade que eles podem aguentar neste momento. Mas eu sei que o Senhor está levantando um povo forte aqui, Deus. E através da vida de cada um dos meus irmãos, eu declaro um novo tempo sob a chama viva. Com pessoas posicionadas, levando o Evangelho aos 4 cantos desta nação. Em nome de Jesus. Amém.